Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. E hoje nós temos uma super convidada, a nossa querida Melina Flores, que é autora de 4 livros já publicados e trabalha como professora dentro da Rede de Rose há muitos e muitos anos. Então, antes de apresentar todo o restante da nossa banca, já vou chamar a Mel para dar um oizinho. Fala aí, Melzinha, bem-vinda. Obrigada, que bom estar aqui com vocês. Yeah. E Obrigada pelo para convite. Legalzíssimo, nós também. E ó, estamos gravando em pleno feriado, hein, turma? Quem está nos escutando não vai escutar Yes. durante o feriado, mas nós estamos aqui em pleno feriado gravando. Para compor a banca também, convido o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, que, para quem já acompanha os nossos episódios, conhece ele carinhosamente como nosso querido Careca Brilhante. Cola na banca É aí, isso viu? aí. Ah, a ideia aqui é começar a dar tijolada. Se você der chinelada, já está valendo, mas o lance é tijolada. Nós queremos conhecer um pouco mais da sua história e é um prazer enorme estar aqui contigo. Prazer. E também para compor a banca aqui, a mesa do nosso podcast, a nossa queridíssima Fer, como o De Rose diria, Fer Filippozzi. Hã? Nossa, Olá, aqui olá. a gente brinca que é o brilho do nosso podcast, senão ficaria só eu e o Vilmar falando aqui sem graça. Ferzinha, bem-vinda. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem ou nos assistem. Olá, Mel, seja muito bem-vinda. Estamos muito Obrigada, amor. animados com esta gravação. Melzinha, olha só, nós fizemos uma lista enorme de tudo que você faz aqui, né? Escritora, palestrante, trabalhou muitos anos dentro do Conselho Administrativo da Rede de Rose, diretora de escola, Não, presidente da conselho não. federação. É isso, vai corrigindo. Isso não, né? Eu disse para o Vilmar, estava na dúvida. Mas o que a gente quer te perguntar é como que você gostaria de ser apresentada para quem nos escuta? Eu sou a Mel. Tenho 2 gatinhas fofas. Gosto de cuidar dos meus alunos e de escrever livros e ministrar cursos. Os cargos você pode deixar de lado. Adorei, isso aí. E ela não só tem 2 gatinhas, como as gatinhas delas são personagens acho que do último livro que você publicou, isso? Exatamente, exatamente. As protagonistas do livro. Então depois a Ferzinha, que é a nossa editora master aqui, pega a capa do livro e coloca aí e já põe um link para quem quiser adquirir. Os teus livros todos estão pela editora eBooks de Rose? Sim, na e-books você consegue a versão digital deles, alguns em espanhol também, acho que os 108 famílias, 108 técnicas corporais está em espanhol, na, na sua edição mais atual. E se for físico, também consegue, tem vários na Amazon, que eu mesma Boa, coloquei através de lá, então inclusive são edições mais atuais, alguns, legal. tá Então, bem? quem está nos escutando, ó, eu tenho aqui na mão, eu tô com 2, ó. Esse aqui que são os 108, que provavelmente já mudou, já atualizou, já tem capa nova, tudo. Esse. E esse aqui também, Consciência em Movimento. Os das Isso. gatinhas que eu comprei para dar de presente para as minhas alunas que têm gatinhas. Então, olha lá, ela vai pegar. Pega. Justo estava por aqui. Aí Gato está. preto da sorte. Você viu que é o único que ela realmente sorriu falando e mostrando, né? É a E o paixão dela, as último, gatinhas. e E o aí o outro. Vilmar com outro na capa. Hum, Boa. Então, e é Legal. muito legal porque, além de tudo isso, a Mel é a pessoa que tem me orientado nesses últimos períodos aí. Ela é a minha monitora, ela que, teoricamente, quando eu apareço na aula dela, ela cuida de mim, ela me orienta, né? E essa pessoa incrível que está aí, que mora no Rio, mas que ela tem menos bronze que eu, que moro em Curitiba. Uma coisa que só os caras da... Caraca, você tá acabando comigo e agora que eu tenho piscina, eu tô pegando sol, tô super bronzeada. Acabou Bom, comigo. nada. Você sabe que eu tenho vários alunos que são
médicos, né? E dentro desses alunos, tenho 2 que são dermato. E aí, esses dias, eu estava voltando da praia, e aí comentou assim comigo: você sabe que toda vez que você fica bronzeado, ou pega um pouquinho de sol, que tua pele fica vermelha, é que você danificou suas células. Você sabe disso, né? E aí eu falei pra ele assim: eu adoro isso. Ele: não, brasileiro adora. Não, foi uma aluna, foi uma médica. Brasileiro adora, mas assim, a célula tá danificada. Aquela bofetada na tranquilidade. É. Ferzinha, vamos Mas, nessa, com Mel, você. conta pra gente. Eu, na verdade, como a mais novata do grupo, tenho bastante curiosidade, como eu não te conheço há muito tempo, em saber como o yoga entrou na sua vida e como também depois veio o método de Rose. Conta um pouco mais, assim, não precisa também ter toda a sua história, sabemos que vai levar muito tempo. Vai. De forma mais Ó, resumida, autobiografia eu não escrevi nem vou escrever, tá? Já tá a declaração feita, que eu não gosto muito de autobiografia. Porque para autobiografia você tem que ser uma pessoa assim muito relevante, né? Muito. Não só uma pessoa legal, tal. Então não. Mas vamos lá, vou te contar. te contar algo legal. Não, o Swastika Yoga na época, cara, ele entrou total de casualidade na minha vida, muito de casualidade, porque eu era adolescente, estava no colégio, eu fiz um colégio muito difícil, eu fiz o colégio mais difícil da Argentina, tal, muita exigência, sabe? Era um colégio de nível universitário, na verdade. E aí eu estava nessa vida 100% nerd. Nunca gostei de esporte, sabe? O negócio para mim era leitura, estudo e coisas assim, e música. E daí, assim, com 12 anos, eu tive alguns problemas nos joelhos, e aí descobriram escolioses, aquela coisa, né? Aí o ortopedista ficava no pé, tem que fazer RPG, tem que fazer não sei o quê, sabe? Um monte de coisa. Quando eu entrei no meu colégio, tinha a opção de fazer natação também, então fui fazer natação. Aí sempre tentando contornar a questão da idade de desenvolvimento e a necessidade de um exercício, né? E nessa, minha irmã foi convidada por um super amigo da infância a conhecer a escola de quem hoje é meu professor, que é o Edgardo Caramella, lá da Argentina, que tinha uma escola de Swastika Yoga, né? Hoje de Rose Método, enfim, a gente representa as marcas. E a minha irmã foi lá e ela começou a nos dar umas aulas em casa, e a minha mãe. Tipo, olha as coisas que aprendi. A gente começou a fazer umas aulas, mas era só focado em técnica corporal, tá? Só focado em técnica corporal. Então, as coisas que a minha irmã aprendia, ela ia passando para a gente se empolgou. E eu achei interessante, assim, como nunca curti esporte, eu achei interessante a forma de se exercitar que tem o nosso método, porque não tem nada a ver com esporte, e justamente por isso combina tão bem, né? Porque realmente é outra coisa. Então, uma forma de você trabalhar o corpo, desenvolver consciência corporal, né? Se conhecer e trazer bem-estar e flexibilidade, força, uma série de coisas positivas no corpo, sem essa coisa do esporte, que vai ter repetição, que você vai suar, que você vai ter que correr, que eram coisas que eu não gostava, assim. Eu acho esporte maravilhoso, tá? Vamos dizer, mas para outras pessoas. Não é muito comigo. Acho que eu não me sinto muito habilidosa e acabo não gostando. E aí, a minha irmã dava essas aulas em casa, ela foi fazer uma viagem, acho que eu tinha 14 anos quando eu fui fazer com a minha irmã, né? Aí ela ia fazer uma viagem grande, e aí ela falou, poxa, não parem de fazer essa aula, vão lá então fazer com o meu professor. E, poxa, eu já estava conseguindo fazer invertida, sabe? Top, né? Achava o máximo. Invertida sobre a cabeça. E aí a gente foi lá. Então eu acabava de fazer 15 anos quando eu fui lá na escola do professor Edgardo Caramella. Eu matriculei junto com a minha mãe, comecei a praticar. E eu fiquei praticando, enquanto eu estava no colégio, realmente meu compromisso era assim, eu não faltava na aula, de resto não me pergunta. Então eu sempre passo isso para os alunos, que assim, às vezes a gente tem fases, né? Não precisa se preocupar. Às vezes o aluno se cobra muito, tipo, ai, não consigo vir todo dia, ou então, ai, consigo vir praticar, mas não estou conseguindo estudar, não vou conseguir fazer esse outro curso que você falou, que parece super legal. Gente, relaxa, porque tem os momentos, né? Então eu me relacionei com a escola de Rose Método, do meu professor Edgardo, de forma bem com compromisso, mas com limitações minhas que eu colocava, né?
Então, assim, eu não faltava na aula realmente, mas não estudava nada, não assistia nenhuma aula teórica e nem me pergunta porque eu não ia lembrar das coisas. Por uns 3 anos, talvez, sei lá, até terminar o colégio. E eu achei muito interessante porque quando eu decidi mudar essa minha atitude, passar meio que a prestar atenção na aula, sabe, e a assimilar e não só curtir a aula no momento presente, eh, me deu uma sensação muito forte de tipo, todo esse tempo que eu estive aqui de forma mais passiva, por assim dizer, não foi tempo desperdiçado. Que às vezes essa é outra coisa que o aluno fica falando, ai, desperdicei muito tempo, todo esse tempo eu pratiquei, mas tipo, não estudei, não sei o que, gente, não é desperdiçado. Pareceu que de repente tudo que eu tinha praticado caiu assim com mais força, em forma de experiência. E tudo que eu estudava, tudo que eu queria me aprofundar, decidi fazer coreografia, que aí isso é outra história. Todas essas coisas pareciam fluir mais fácil, porque eu não era uma aluna que acabava de começar. Eu já tinha uns 3 ou 4 anos de prática, mesmo com esse compromisso baixo, né? Então, eu acho interessante isso, eu gosto de repassar para os alunos, porque não tem jeito, né? A gente fica se cobrando das coisas e botando expectativa em coisas que a gente não consegue mexer, é ótimo. O ser humano busca problema onde não tem, né? Bota a expectativa em algo que já passou, então, tipo, não tem como Super, mudar. super. Mel, e aí você Foi falou assim. isso tudo faz quanto tempo, então, que você está dentro da estrutura da Rede de Rose? Então, no ano 96, eu pratiquei com a minha irmã em casa, né? Técnicas derivadas das técnicas corporais que ela aprendia, né? Ela Que chamava de aulas de alongamento, mas era técnica corporal. E no final de 96, 30 de dezembro, fui fazer a minha primeira aula na escola do professor Edgar, então, janeiro de 97, formalmente. E aí agora a gente vai, você citou aí coreografia, né? Então vamos também Ah, contar aí que a Melzinha, ela por muitos anos foi demonstradora de coreografia oficial da rede. Então a gente vai colocar um link aqui, o cardzinho do link. Aí se você quiser assistir, já clica, já assiste a coreo da Mel. Acho que a última coreo ao vivo que eu vi sua foi no The Rose Beach Bahia. pode ser, viu? Eu ia falar São Paulo, porque é a última gravação que eu tenho, mas Ah, Beach Bahia foi a última mesmo. eu estava lá. Bom, olha que legal. Estava lá, A me deu ideia foz. de ter te convidado para o podcast é porque, entre todas essas suas habilidades, podemos dizer assim, né? Professora, escritora, diretora de escola, palestrante, nos 2 últimos festivais, nos dois últimos The Rose Festivais, você conduziu uma palestra sobre a sua como é que você faz para fazer tantas coisas e gerenciar um pouco a rotina, hábitos e coisas assim. E esses 5 episódios dessa série que nós estamos gravando tem a ver com isso, tem a ver com hábitos, rotinas e tudo mais. Então, eu estava lá na sua palestra, estava com meu filho ainda, foi muito divertido. Teve uma hora na palestra que você pediu para dar uma nota em cada categoria da sua vida, aquilo foi uma parte muito legal para mim. Foi mesmo, foi bem especial. E daí, o nosso último convidado, o Jojó, o professor Joris Marengo, a Fer fez uma pergunta para ele sobre administração do tempo, porque ele tem um livro sobre agenda, gestão do tempo, e ele disse que não consegue fazer tudo. Na vida ninguém consegue fazer tudo, então a gente tem que meio que eleger prioridades. Foi a dica que ele deu. E para você, como é que você organiza as coisas que você faz, a rotina, todas essas coisas? E se você quiser entrar em detalhes da sua palestra, pode também, só para que a gente consiga linkar o objetivo de ter te convidado com essa série que a gente está gravando. Sim, essa palestra se chama Multiplique Seu Tempo, é um extrato do meu curso Multiplique Seu Tempo, que está disponível, se alguém quiser, está gravado. Eu até remodelei ele e ampliei bastante num programa, que na verdade aí construí junto com o Diego, que é o meu parceiro, meu marido. O programa se chama Evolution, então ele cresceu para um programa com 12 módulos e mais de 30 aulas. Justamente por sentir que o curso Multiplique Seu Tempo era demasiado conteúdo para, sei lá, 5 horas de curso. Demasiado.
E aí eu, na minha cabeça, pensava, tudo bem, a pessoa vai assistindo, vai fazendo as coisas, não tem problema ser muito. Tem porque a pessoa não consegue lidar com tanta coisa. Então, tá aí pode ficar até de desafio. Meu, fiz teu curso e sim, aproveitei. Ou então, nossa, foi demasiado para mim. Mas é o que o professor Joris falou, não tem como a gente fazer tudo, não tem condição, né? E se não, também faz tudo, no final não faz nada. Eu penso que a gente precisa conseguir um equilíbrio ali, um ponto de estabilidade entre o que é obrigação, que a gente não pode fugir mesmo, né? E o que a gente quer fazer, e são projetos pessoais que nos realizariam de alguma forma. E isso que aí vem as coisas que nos confundem, porque às vezes a gente confunde coisas com algo que é necessário fazer e não tem como fugir. E mais será, né? E por isso que cada tanto é legal você meio que listar as coisas que você realmente faz e questionar cada coisa, né? Por exemplo, às vezes a gente perde tempo pagando contas e guardando o extrato e tal, sendo que era só botar no débito automático e conferir no final do mês. Então, bobagem, né? Tudo bem, tem conta que dá para botar no débito automático, outras não, mas, enfim, às vezes é só buscar umas soluções para as coisas. E às vezes a gente faz coisas que realmente acha que são indispensáveis e, na verdade, não era. Se você abrir mão, vai ter algum problema? Você vai perder algo, né? Então, dá para questionar. E aí, nessa rotina toda, que você precisa ter claro o que é obrigação e o que você quer fazer. Você precisa também, de alguma forma, chegar a um ponto de equilíbrio entre coisas que estão agendadas no momento do teu dia. Por exemplo, aqui a gente marcou um horário para se encontrar. Pronto, marcou um horário para se encontrar. Agora imagina que eu marco um horário para se encontrar com vocês 10:30 da manhã. Daqui a meia hora já tinha um outro compromisso marcado que durava 2 horas e aí 12:30 outro compromisso marcado. Aí quando você vê, não sobra vácuo para mal sobra vácuo para você se alimentar. Então o ideal é que você não marque coisas que são agendadas com horário, compromisso com horário, em excesso ao longo do dia. E aí vai aquela coisa, tem vezes que você pode fugir disso e outras que não, mas enfim. Então você precisa estabelecer uma agenda que te deixe espaços de tempo para fazer tarefas, tanto obrigatórias quanto coisas que você quer fazer, mas que não eram com um horário fixo. Por exemplo, hoje eu quero limpar essa varanda, realmente eu quero limpar a varanda. Estava falando disso com o Diego, aí eu falei, olha, de repente, depois de você terminar a aula e eu falar aqui no podcast, a gente limpa a varanda. Precisa ser esse horário? Não, mas é o que eu quero fazer, né? Por N motivos. E se for mais tarde, tem um problema? Não. Então, beleza, é um tipo de atividade também com outra característica do que compromisso marcado. Então, isso, se você não coloca numa lista, é difícil você só fazer um mapa mental das coisas marcadas com compromisso, horário e dia específico, e mapa mental das tarefas que são obrigações e das coisas que eu gostaria assim de fazer. Não, precisa colocar no papel. E uma vez que você coloca no papel, você tem que dar a real. Não dá para dizer sim a tudo. Isso às vezes é a parte mais difícil das pessoas, é dizer que não alguma coisa que solicitam, ou algum compromisso, algo que quer fazer. E aí você acaba superlotando a tua rotina. Então você vai ter que colocar a real. Por exemplo, algo que eu costumo orientar. Se você tem alguns mega projetos na tua vida, por exemplo, você quer escrever um livro e você quer montar um curso que no total vai ter umas 5 ou 6 horas de duração e você quer se mudar. Estou na minha temática. E você quer se mudar. Você acha que você vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo? Então, por que não, meu filho? Tipo, claro que não. Escolhe um projeto grande e olha lá. Porque às vezes mesmo assim demora. E o projeto grande você tem que desmembrar. Então, desmembrar significa o quê? Ah, você vai construir, você vai criar um curso novo, tá? Pensa no assunto principal, cria tópicos, cria subtópicos, começa a investigar, faz um roteiro, só depois começa a fazer slides, talvez, né? Enfim, tipo, tem um passo a passo. Não adianta, eu não tenho nada no curso, eu tenho só título. Eu vou sentar aqui e começar já os slides no Canva. Não vai dar certo isso. Então, um projeto grande você tem que desmembrar. Então, acho que esses são alguns pontos importantes. Listar as tuas tarefas com
os teus compromissos com horário, listar as tuas tarefas, tipo de obrigação, tarefas ou projetos que você quer desenvolver, olhar isso com senso de realidade e somente pegar um projeto grande pessoal de cada vez, né? E saber que você vai ter que desmembrá-lo. Não adianta você colocar na agenda, preparar o curso. Assim, talvez adianta, mas não daria essa sugestão. Coloca algo mais específico. Iniciar o roteiro do curso. Então, pensar nos tópicos principais do curso, entendeu? Vocês acham que faz sentido? Eu não sei. Faz total sentido. É legal que você falou do mapa mental, e mapa mental, para quem não conhece, é bem isso de colocar. Você tem que colocar no papel. Ele chama mapa mental, mas ele vai para o papel, não adianta ficar só na mente, né? Tem aplicativo chamando Mind Map e afins, né? É legal que minha filha está aprendendo isso na escola, olha que legal, Que legal! ela usa desde os 8 isso. E um dia ela chegou da escola e aí tinha uma tarefa lá, realizar um mapa mental de uma determinada atividade. Minha esposa estava alucinando, porque ela não sabia o que que era. Eu falei, nossa, eu lido com isso há, sei lá, muitos anos, né? E aí a gente trocou uma ideia e ela falou, nossa, entendi. A Vicky falou, não, isso é super trivial, tem essa ferramenta aqui. Eu achei muito bacana, né? Então vá atrás de Excelente que ferramentas. ensinem. É muito bom que ensinem isso no colégio. Eu imagino que não seja qualquer colégio, mas ponto para o colégio da Vicky. Muito legal. E aí, nos últimos 4 episódios, esse é o quinto, né, desse grupo, como o Malakini estava dizendo, nós falamos sobre hábitos atômicos e o último foi justamente sobre o livro Hábitos Atômicos. Se você não assistiu, também está aí ó, um card para você assistir esse episódio. E aproveitando, né, se você ainda não deu um like, cara, dá o like, curta, comente, compartilha. É isso aí, Mel, tem que dar o like, né? Tem que dar. E porque, cara, só de ter trazido a Mel aqui, conseguido um espaço na agenda dela, já vale esse like. Então, gente, corra atrás. Bom, como você é uma pessoa de hábitos atômicos, literalmente, e aí falando de livros, né? Tem o seu livro, Consciência em Movimento, e nesse livro você tem ali um capítulo chamado Diagramas do Espaço. Eu sei que esse livro é muito voltado para movimentação corporal, é muito voltado para coreografia, mas você tem uma descrição que eu achei fantástico para esse tema aqui, que você faz a seguinte consideração: a consciência em movimento significa que uma técnica deve transformar-se na seguinte, o mais naturalmente possível. Isso implica que a primeira técnica você tem que treinar bastante, para que aí você saia dela. A saída dela é importante e a entrada na próxima vai ser importante, essa conexão, né? Mas eu quero extrapolar isso para além do conceito do corpo, né, para os nossos hábitos. Se a gente treinar um hábito de cada vez e inserindo outros hábitos a partir de um hábito já enraizado, isso faz sentido para ir automatizando essas funções para a gente deixar de desperdiçar energia, né? A ideia é essa. Faz sentido Nossa, isso? você deu uma profundidade ao livro que adorei, hein? Gostei de ver. Ele foi o único que estudou, para o podcast. Tô vendo, Visualização de você casa. preparou. Eu nem lembrava essa parte do livro. Não, mentira. Mentira, mas adorei. Olha, mas eu não li esse livro de Hábitos Atômicos e vou fazer o seguinte, vou assistir o podcast de vocês para me inteirar, ó. É isso aí, ó, clica no card. Vou por esse caminho. Eu gostei dessa tua visão, dessa tua interpretação de um hábito que está enraizado te ajudar a construir um novo, né? Aí, eu não sei se você falou exatamente assim, mas, tipo, na minha cabeça você desenhou dessa forma, um hábito enraizado. Isso. E aí ele te ajuda a construir um novo que talvez esteja próximo ou vinculado de alguma forma, né? Que é o que acontece Exato. na coreografia em geral. São duas técnicas que têm uma proximidade ou alguma afinidade e te ajuda
a transformar uma na outra, né? Muitas vezes acontece isso, não sempre. Mas imaginei dessa forma. Eu acho que faz muito sentido, porque aí você vai pelo caminho de algo que já está instalado, de algo que já existe, está enraizado, está instalado, e você busca algo próximo que você possa agregar. Eu não sei se, vamos ver se encaixa nisso, mas tem um exemplo que eu coloquei recentemente num texto, que era sobre algo que aconteceu na vida real. Que era assim, eu estava, fazia um tempo, não estava conseguindo manter o hábito de leitura diária, que é algo que eu sempre tive, sempre. E aí, por alguns motivos, em alguma parte da minha vida, isso se desequilibrou, enfim. E aí era por espasmos, né? Momentos em que eu estava lendo, depois não sei o quê, e aquilo estava me incomodando, sabe? E então é algo com o qual, aliás, acabei lutando por alguns anos. Então é um negócio que realmente eu tive que parar para ver como solucionar, porque aquilo me incomodava. Então era algo que ia, e vinha e não estava instalado como já esteve em outra época, muitos anos. E aí eu passei a fazer o seguinte, busquei um horário do dia atrelado a outra coisa, né, que estivesse funcionando. E eu resolvi que ao acordar, depois das coisas básicas assim de acordar, eu iria ler. Então não interessa que o mundo esteja caindo, né, mil coisas para fazer, mesmo que eu lesse assim meia hora, mesmo que fossem 20 minutos, sabe? Mas eu ia ler ao acordar. Isso veio junto com um movimento de acordar mais cedo, que sempre foi uma luta para mim e para o meu marido, sempre, e a gente também tentava instalar, não sei o que, não conseguia, e aí no momento a gente conseguiu uma brecha e aquilo começou a funcionar. Então, quando começou a funcionar, eu falei, cara, vamos aliar o outro. Então, já estava funcionando acordar um pouco mais cedo do que era nosso padrão, e aí eu falei, então vai ser isso, ao acordar, assim que fizer as coisas básicas do dia, eu vou ler. E pronto, funcionou. Por quê? Porque o negócio. Bom, primeiro, acordar é um hábito que todos temos, né? Em algum momento acontece isso, é um hábito que a gente tem. Então, isso funciona. Mas tudo Na bem, nesse verdade, é em caso. algum momento nós não temos, né? É em algum momento nós não temos. Acordar. Enquanto a gente está aqui conversando, né? Exato. Mas sabe, E Mel, que isso que você diz. comentou é muito, muito legal e para mim é muito. O momento que eu leio coisas que não têm a ver com estudar ou um conteúdo que você tem que dar aula, o momento Sim, que a minha leitura está diretamente atrelado ao ato de eu acordo, faço as minhas coisas que normalmente têm a ver com a minha pequena prática, faço a minha meditação logo de manhã e depois, quando eu termino, eu já estou pensando, nossa, uma xícara de café é a minha leitura. E para mim é isso, é acordar, fazer a minha pequena prática, mas o momento mesmo é pegar o café e a leitura. É um momento que eu consegui atrelar também o hábito de leitura diária com para mim, né, o bem-estar do café, acho que para você talvez seja o mate. o mato, exatamente. Mas, claro, agora você falou isso, eu reparei, né? Eu estou falando de ler por prazer, não estou falando de estudar. Sim, sim, Estudar, né? Claro, estou falando de ler porque ler, né? Um romance ou o que seja claro. que E você aí gosta de ler. no livro Hábitos Exatamente. Atômicos, ele coloca isso, ele chama de empilhamento de hábitos, que é Ah, quando você legal. vai colocando vários pequenos hábitos para construir uma pequena rotina. E é isso, esse Aham. empilhamento de hábitos. Eu acordo, faço isso, faço minha meditação, e daí já passo o café e sento para ler. Então é um empilhamento de pequenos hábitos. É muito legal isso. E para mim também resolveu a leitura diária. Achei fantástico. Bom, igual. Eu acho tão engraçado e tão interessante e legal como a galera inventa os nomes só para chamar a atenção, só que isso facilita assimilar, né? Hábitos atômicos. Eu já entendi de que Para se trata, achei vender, ótimo. para vender. Empilhamento de hábitos, fala sério, mas Mas achei ótimo. exato. Ajuda a pessoa a assimilar, só que é E uma ele dá criatividade. no livro ele dá um exemplo muito legal que ele diz assim, ó, você nem percebe, mas provavelmente você acorda de uma certa maneira, daí você lava o rosto, daí você escova os dentes, e ele fala, isso tudo são hábitos empilhados, que você nem percebe, que já estão automatizados. Sim, sim. Sim, tipo, a ordem que você toma banho, seja já, não, talvez vocês não têm muito cabelo, então eu esqueci, mas a Fer vai me entender. Se você passa o shampoo antes do sabonete ou depois do sabonete, se você troca essa ordem, já me aconteceu esta noite, falar, peraí, eu já lavei o cabelo? O negócio tinha que funcionar na ordem certa, né? Senão
Pode dar problema. Eu me lembro que quando a gente estava em alguma fase do aprofundamento filosófico, do módulo filosófico, tinha uma aula que nós orientávamos e que tinha a ver com o banho, que era tipo assim, você vai tentar fazer as coisas numa outra ordem, num outro formato para você... E aí, tipo, então, se você está acostumado a tomar banho, sempre pega o sabonete e começa a lavar o braço, você vai tentar fazer com que isso saia dessa ordem. E aí a pessoa ela se dá conta de quão automatizado algumas coisas estão. Exatamente, exatamente. Isso me acontece. E começo a lavar sempre pelo mesmo braço. E só para dizer que automatizado não é um vilão da história, né? É até bom, porque imagina quanto tempo você teria que ficar pensando, peraí, agora vai o braço, agora o outro braço, agora não sei o quê. Não, é ótimo, o negócio flui. A questão é que quando você dispersa e sai da ordem certa, aí Não, dá se você tilt. tivesse que ficar pensando, agora inspira, agora expira, agora inspira, agora expira. Então, estar com as coisas automatizadas facilita muito. E criar essa rotina, criar esse hábito de leitura, de arte, tem muita... Você comentou que estava que passou um período aí como se tentasse recuperar isso. Tem muita gente que eu conheço que está tentando aplicar o hábito da leitura, e daí e é difícil, porque hoje é tudo tão atrativo e tudo tão rápido, a gente, sem perceber, assistiu 4 episódios de uma série seguidas, assim, e aí quando a pessoa vê, ela não colocou na rotina ler, porque ela acabou preenchendo com outras coisas. Então, voltamos àquele ponto. Você vai ter que deixar de fazer algo. Você vai ter que separar um horário. Então, é uma questão também de Sim, prioridades no sentido de fazer aquilo que se gosta. sim. Posso acrescentar uma coisa dessa área? Claro. Porque você falou das pessoas que querem instalar o hábito da leitura e não conseguem, né? Eu acho que aí é válido, compartilho das coisas que fomos somando, fomos empilhando conceitos até aqui, né? Eu acho ótimo. E aí vem a outra parcela, que é justamente do que trata a nossa metodologia, o que a gente faz nas nossas escolas, que é o autoconhecimento. E então, talvez, às vezes, a pessoa está insistindo em algo que não era bem esse caminho. E aí está insistindo ou por expectativas pessoais, ou porque, é o best-seller, está todo mundo lendo. Cara, eu fujo de best-seller, que é uma loucura, assim. Não sou dessa área, não. Mas, e às vezes não era o que ia fluir bem, né? Então, inclusive, teve um momento que eu estava querendo ler outras coisas e aquilo não fluía, porque inclusive eu estava pegando livros que não estavam me interessando tanto. Então fiz um retorno às origens, o que eu mais sempre gostei de ler, o que eu mais desfrutei na minha infância e na minha adolescência, era histórias de aventuras ou de ficção, ou histórias épicas, fantasia. E aí eu peguei por esse lado e pronto. Juntei duas coisas, um horário viável colado com um hábito que já funcionava bem, e mais algo que eu gostasse de fazer, porque a gente gosta de fazer algo, é mais fácil, em certa forma, de instalar o hábito, né? Até o Malakini fala disso. Você fala assim. Sim, super. E você sabe que para mim eu tinha uma dificuldade de abandonar livros, porque eu pensava assim, nossa, eu comecei a ler esse livro, eu tenho que terminar. Eu tinha essa dificuldade. Exato. E hoje, para mim, não, cara, se o livro não tá fluindo, eu não tô gostando, eu já deixo ele de lado e começo a ler algo que me agrada, porque senão eu vou bloquear, porque daí na hora que eu penso em ler, putz, mas esse livro é chato, eu coloco outra coisa no lugar, porque eu não quero ler aquele livro, eu tô fugindo, a não ser que seja uma leitura que eu preciso ler para um trabalho, algo assim, mas se não, abandono. E citando leituras, né, acho que no Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele fala isso, ele fala que a gente tem dificuldade de abandonar projetos porque nós já investimos tempo ou dinheiro naquilo, e às vezes a gente fica colocando mais dinheiro ou mais tempo naquilo que já não está dando certo. Ele diz assim, cara, tem que abandonar e começar outro, começar a fazer a coisa certa, ou ler o livro que te agrada, porque senão aquele hábito ou aquela rotina, ela não vai para frente, porque está sendo um sofrimento para você, né? Claro. É interessante. Eu acho Ferdinand, bem válido. entra, fala. Seguindo nessa linha de que nós somos seres de hábitos, você, Mel, lançou recentemente um livro sobre as aventuras das gatitas, Líquida Puma. Você sente que para elas os hábitos também são muito importantes? Como elas funcionam também com hábitos? Como que foi na mudança? Nossa Senhora, essa pergunta.
Quem tem gato e está assistindo já está assim, não, deixa eu falar, isso eu sei responder, deixa eu falar. Com certeza, a galera tem casa assim, não, deixa, vou ligar para participar. Ai, não era ao vivo. Fer, gato é 100% hábito, 100% rotina e hábito, e eles são muito apegados aos hábitos. Então, você muda a rotina de um gatinho, ele sofre mesmo. É interessante quanto a gente aprende também com eles, mas é que pareceria que eles levam ao extremo. Mudança é sempre difícil. Na verdade, aqui em casa, assim, só se você mover os móveis de lugar para fazer uma limpeza, ou para pintar uma parede, ou para fazer uma instalação, elas ficam agitadas. A Puma fica mal, no caso. Ela fica incomodada e tal. E mesmo que ela aceite nessa hora, depois que tudo volta ao lugar, ela vai lá e ataca a irmã. Tipo, ela fica mal, sabe? Ela precisa descarregar energia. Então, é super claro isso. E paciência também, não dá para sempre fazer o gosto delas. Agora, a época da mudança é muito difícil. A gente tentou fazer o melhor, porque na outra oportunidade que a gente tinha se mudado, ficávamos nós mesmos empacotando, fazendo as caixas, tipo, todo um mês antes da mudança. Nossa, elas ficavam estressadas. Cada livro que saía da estante ia para uma caixa, elas olhavam com cara de como você pode fazer isso comigo? Não! E aí, dessa vez, a gente falou, não, quer saber? Então, a gente vai contratar a empresa de mudança para empacotar. E aí, vai tirar as gatinhas e elas não vão ver o empacotamento. Ah, sofreram do mesmo jeito. Primeiro porque gato absorve energia. Então, assim, é ótimo. Quem tem gato, já o gatinho, ele acende o alerta desse equilíbrio emocional. Se você está assim meio ansioso ou qualquer coisa, o gato já percebe, já absorve e já te demonstra de alguma forma. Aí você tem que prestar atenção, não adianta você pensar que é o gato que está ansioso, é algo que está acontecendo na casa, né? Tipo, o gato está absorvendo coisas que estão acontecendo na casa, pode ser mesmo no exterior, sabe? Mas o gato absorve demais. E então elas viram que a gente estava nesse movimento, elas já sentiram mesmo não vendo concretamente, né? O empacotamento. E aí depois o momento da mudança foi muito difícil. A viagem das terras distantes das quais viemos para as que estamos agora foi 1 hora e meia de sofrimento. E aí aquilo, no espaço novo, é criar novos hábitos, às vezes. Um espaço novo, muitas vezes, é a oportunidade de criar novos hábitos. Então, é muito engraçado, por exemplo, elas, estou falando delas, mas estou falando da gente, tá? Elas sempre, de noite, ficavam no sofá com a gente. A Lika no meu colo e a Puma enroladinha entre nós dois, sempre. Desde que a gente se mudou, elas fizeram isso uma vez. E não é que elas estão com um problema conosco, elas buscaram outros lugares. Pronto, aquele lugar era daquele apartamento, e aí agora elas têm outros lugares em que costumam ficar. Então, às vezes, quando a gente realmente tem dificuldade de mudar hábitos que seriam realmente importantes, por serem meio de base, né? Algo que é de todos os dias, tal. Às vezes a gente até consegue, mantendo o lugar, mas outras vezes precisa fazer uma mudança mais radical. Se mudar de casa, se mudar de cidade, às vezes é o convite, assim, meio que abre uma porta para... É um livro novo, né? Aí você abre, ou então um caderno com as páginas em branco. Aí agora a gente começa de novo. Então, isso foi o processo delas, de ir conhecendo o apartamento e estabelecendo novos hábitos. Por exemplo, antes, a comida tinha que ser servida sempre exatamente no mesmo lugar. Tinha que ser no mesmo lugar. Agora, a gente não conseguiu definir um lugar para servir a comida, porque toda hora elas nos chamam para um lugar diferente. E elas estão bem assim, não estou achando que... Parece que agora o hábito é cada hora comer em um lugar diferente. Vai entender. Mas elas estão felizes com isso. Não estou vendo que isso seja um problema, não ter o lugar fixo de comer. Então é isso. Recentemente, um aluno nosso, ele estava querendo mudar algumas questões assim bem de base, de hábitos importantes do dia a dia, entre alimentação, rotina de descanso, umas coisas assim mais básicas, né? Ele não estava conseguindo, ele ia um pouco, dava um passo para frente e outro para trás, por assim dizer. E aí, no final, ele nos consultou sobre a opção de se mudar para uma outra cidade, que a família tinha casa, a gente deu uma força, cara, ele conseguiu. Aí ele conseguiu dar a virada. Às vezes a gente precisa disso, né?
de uma mudança mais de base para você poder alterar hábitos mais de base. Não vai acontecer por milagre. Você precisa ir no foco e você construir esses novos hábitos. Super. Inclusive no livro que a gente estava comentando agora há pouco, do Hábitos Atômicos, tem uma parte que o autor comenta que muitas vezes a gente dá importância para a questão de rotina, para a questão de outras coisas, mas o meio, o lugar que você está. E, claro, a gente ensina isso dentro da nossa metodologia, né? A egrégora, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão interferir muito nos seus hábitos. Então, se você quer mudar um determinado hábito, é muito importante que você mude a convivência ou que você mude o lugar, porque aí fica é um facilitador para você mudar e criar novos hábitos e novas rotinas. Porque se você continua frequentando os mesmos lugares e continua com a mesma rotina em casa, é muito difícil mudar os hábitos. Então, talvez você precise realmente, quando as pessoas vão fazer intercâmbio, né? Elas mudam de país e elas têm uma oportunidade de ir lá em outro país, longe da família, longe dos amigos antigos. Opa, agora eu posso mudar também construir essa minha nova versão. Então, aí acaba Sim. mudando hábitos, mudando rotina, mudando lugar. Isso aí, muito legal. É verdade, eu concordo. Eu acho que ele fez o nosso curso de organização do tempo. Olha, eu não tinha lido o livro, mas realmente. Acho Mas também. é algo que eu pessoalmente coloco muito, quanto o meio nos influencia. E você estendeu isso para as pessoas também, lógico. E não adianta botar a culpa nas pessoas. Então eu não consigo mudar esse hábito porque fulano não muda seu hábito, então eu não mudo meu hábito. Não, né? Menos. Que às vezes as pessoas também caem nessa. Não. Mas você precisa criar o melhor ambiente, construir o melhor ambiente, arrumar o teu melhor ambiente para você se desenvolver do jeito que você quer. Então, por exemplo, eu já mencionei agora na nossa antiga dificuldade de dormir cedo e acordar cedo. Gente, algo com o qual eu luto desde que eu sou criança, literalmente. Sempre, maior dificuldade de acordar cedo, desde o colégio mesmo. E aí, casando com o Diego, então, que ele era da madrugada, e a gente queria mudar, e parecia que não conseguia. Bom, a gente se mudou para aqui, onde está uma paz, um silêncio. Depois das 6 da noite, você só ouve grilos. Então, é assim, às 10 da noite eu tô caindo de sono. Antes disso, eu tô caindo de sono. É claro que eu vou dormir. E aí, às 5 da manhã, você acorda com os passarinhos e o galo lá cantando. Óbvio que você vai acordar. E aí pronto, mudou o hábito. Eu nunca imaginei que eu ia estar acordando às 5, 5:30 da manhã, máximo 6. Se eu acordar às 6, já acho tarde. Onde você viu isso? Quem me conhece deve estar rindo. Eu ia perder um dedo aqui nessa aposta agora. Ia Fácil. perder a aposta. Engraçado. Mas é isso. A Eu gente conheço tem uma muitas grande... pessoas Desculpa, eu conheço muitas pessoas que se mudaram para a praia, ou para uma região mais afastada da grande capital, do grande barulho, e que começaram a acordar cedo e dormir tarde. Dormir tarde e acordar Exatamente. cedo. Exatamente. Porque há uma agitação na cidade onde a gente morava, sempre, nem... a cidade não para, né? Então, se a cidade não para, quando é que você para, né? E, de alguma forma, aquilo estava influenciando muito mais do que eu imaginei que pudesse influenciar. A gente sabe disso, mas você só confirma quando você vê assim na cara, né? Não, eu tava falando que a gente tem uma grande amiga que acorda às 4 da manhã e sempre rolou uma suação, assim, tipo, nossa, 4 da manhã. E às vezes a gente estava indo dormir 2, 3 da manhã, então a gente brincava que ia se cruzar assim na madrugada. E recentemente contávamos para ela que estávamos acordando 5, 5:30, ela não acreditou, falou, gente do céu, como assim? Aí ela disse, um dia você chega no meu nível, né, que ela acorda às 4. Que demais, que demais. Interessante esse negócio de acordar cedo. Uma vez perguntei para o professor De Rose, por que 4 horas da manhã acordar e começar a fazer suas práticas, fazer suas coisas? Aí ele olhou, falou assim, olha, não tem nada místico nisso. O lance é que às 4 da manhã não tem ninguém acordado para te encher o saco. Achei maravilhoso essa sacada. Exatamente. Por isso que eu gostava da madrugada. Por isso. É, Mas acho que outro formato, assim, acordar mais cedo acaba sendo mais saudável, sinto. Saudável mesmo, assim, para o organismo, enfim.
Sim. Turmitia, já que estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, já descobrimos o que nós queríamos aí, as dicas de ouro. Então, a dica principal é entrar na plataforma, contratar o curso Evolution aí, que aí as coisas andam. Não, mas achei muito legal e achei bacana também essa percepção de que montou um curso, daí percebeu que o curso ele era denso para ser aplicado, aí foram criando outros módulos, e o que eu mais gosto quando eu vejo esse formato é que ele foi sendo testado e na prática vocês foram agregando outras aulas e não só testando a teoria, porque é realmente a maneira como vocês vivem, são coisas que você realmente aplica, o Di, que eu também conheço, admiro muito, são pessoas que realizam, que são organizadas, que trabalham. Toda vez que eu convivo um pouquinho com a Mel, e recentemente que eu tive na antiga casa dela, eu voltei para minha casa e falei, nossa, minha casa, eu já achava que eu era um pouco organizado, não, preciso organizar mais coisas por aqui. Então, e é legal porque você realmente ensina algo que você aplica, você realmente, isso tem te ajudado a todas essas conquistas, né? Eu tô me enrolando para escrever um livro aí há um tempo, já pode puxar minha orelha, eu sei. E aí toda vez que a gente fala sobre isso, eu penso, realmente, eu preciso organizar algo na minha rotina, mudar algo no meu entorno, porque senão eu sempre vou dizer, tô escrevendo, mas de fato não estou. Então essa que é eu sempre tá aqui. E o Vilmar agora também, né, Vilmar? Tá no passo aí quase do livro. Eu terminei meu livro, enfim, vai entrar no processo de aprovação em breve, mas antes vai passar por revisão, né? Ou seja, vai passar por todo o processo, assim. Ele só Divulga aí, está qual é o sendo. nome do livro? Qual é o nome do livro? O livro é A Arte das Power Skills. Olha, A uma Arte das arte. Power Skills. Legal. Turmitia, vamos então aí para o encerramento do nosso podcast. Deixar a Mel, que ela tem ali, a varanda dela, que ela olha para a varanda Precisa ser e tem limpada. que conseguir resolver isso hoje, né? E feriadão, né? Que a gente está produtivo, trabalhando no feriado, fazendo o que gosta. Vamos nessa, vamos Sim, encerrar. Melzinho, muito obrigado pela participação, adoro te eu que ver. agradeço. E Muito obrigada, bom. Mel. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigada, gente. Valeu. Ai. Adorei.